Começa agora. Podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Sejam todos muito bem-vindos ao Ide e Evangelizai. Estamos em nossa 5ª temporada, onde abordamos um tema crucial para o nosso tempo: a descristianização das famílias e do mundo. Ao longo desta série, temos refletido sobre os desafios que enfrentamos ao testemunhar o afastamento dos valores cristãos que por tanto tempo sustentaram nossa fé, nossas famílias e nossas sociedades. No episódio de hoje, episódio 2, com o título As consequências da perda dos valores cristãos, vamos explorar os efeitos que esse distanciamento tem causado em nossas vidas, na convivência familiar e na nossa cultura. O que perdemos ao deixarmos de lado os ensinamentos de Cristo? Como isso afeta a moralidade, a solidariedade e o amor ao próximo? Antes de iniciarmos essa reflexão profunda, vamos nos unir em oração, pedindo que o Senhor nos dê clareza e sabedoria para entender o que Ele quer nos ensinar hoje. Momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Senhor de toda a criação, nos colocamos em Tua presença para reconhecer que sem Ti, sem os valores que nos deixaste, nos perdemos em meio às trevas deste mundo. Hoje, queremos refletir sobre as consequências da perda dos valores cristãos, que foram pilares de nossas famílias e da sociedade. Concede-nos, ó Deus, o discernimento para compreender os efeitos desse afastamento e a coragem para restaurar em nossas vidas e lares o amor, a justiça e a verdade que vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo guie nossas palavras e pensamentos neste episódio e que ele sirva para abrir os corações de todos os ouvintes. Ajuda-nos a ser testemunhas vivas de Cristo em um mundo que cada vez mais se afasta de seus ensinamentos. Nós Te pedimos isso, confiando em Teu poder e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e de Nossa Senhora, nossa Corredentora. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora para o nosso intervalo comercial. Voltamos em segundos.
Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Programa Ide Evangelizai. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Agora, vamos pegar nossa Bíblia e abrir em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, para conhecermos o pensamento de Deus a respeito do assunto de hoje. Um espaço para a palavra de Deus. Programa Ide Evangelizai. Todos os homens são pecadores. Cólera de Deus contra os gentios. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homens corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos seus desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros,
cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. O mundo está passando por duas grandes crises que transformam o modo de ser, de pensar, de falar, de viver e de tomar decisões na sociedade atual. Algo que já se compreendeu por ser um processo de mudança inevitável. Por que será que tudo isso está acontecendo? A fé cristã que padronizava a obediência alinhada à Sagrada Escritura e o seguimento da doutrina contextualizada na salvação das almas para a eterna felicidade está se modificando de forma que comportamentos antes denominados como pecado já tomam uma direção conceitual diferente, tornando-se conceito de pecado algo obsoleto. Você deseja conhecer um pouco mais sobre o assunto? Então adquira o livro Descristianização e Superpopulação Mundial, do professor Edivan Sena, em breve nas livrarias. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Estamos de volta com o nosso podcast Ide e Evangelizai, temporada 5, episódio 1. As consequências da perda dos valores cristãos. É sobre esse assunto que estamos tratando hoje.
e pedimos que você, caro ouvinte, esteja em sintonia conosco neste momento. Momento de reflexão, programa e de evangelizar, meditando a palavra. A descristianização do mundo moderno não é um processo sem consequências. À medida em que os valores cristãos são abandonados, especialmente no seio familiar, os efeitos são sentidos, tanto em nível individual quanto coletivo, com profundas implicações na vida cotidiana das pessoas e nas estruturas da sociedade. A ausência de Cristo nos lares resulta em desintegração familiar, crise moral, aumento da violência e um sentimento generalizado de falta de sentido para a vida. Neste contexto, o desaparecimento de princípios como perdão, compaixão e amor ao próximo tem contribuído para um colapso espiritual e moral que assola o mundo atual. A família, historicamente, tem sido o núcleo fundamental da transmissão dos valores cristãos. Era no lar que os princípios do Evangelho, como o amor sacrificial, o perdão e o respeito mútuo, eram vividos e passados de uma geração para outra. Contudo, com a perda da centralidade da fé cristã na vida familiar, a estrutura familiar em si passou por uma profunda desintegração. O casamento, que antes era considerado uma aliança sagrada e duradoura, foi relativizado e passou a ser visto como um contrato que pode ser quebrado por razões temporárias e circunstanciais. O divórcio, antes uma exceção, tornou-se comum, e as consequências para os filhos, que frequentemente são deixados à mercê de disputas e traumas emocionais, são evidentes. Além disso, a falta de uma formação espiritual sólida nas crianças e jovens gera um vazio moral que tende a ser preenchido por ideologias e filosofias momentâneas, muitas vezes alheias aos valores de respeito, compaixão e caridade. Sem a presença de Cristo como referência, os lares se tornam lugares de tensão, onde o individualismo, a busca pelo prazer imediato e o egoísmo predominam sobre a harmonia, a unidade e o altruísmo. A ausência dos valores cristãos na vida das famílias reflete diretamente em uma crise moral mais ampla na sociedade. Princípios morais que antes eram baseados em uma ética cristã centrada na dignidade humana e no bem comum, foram sendo progressivamente substituídos por uma moralidade relativa e subjetiva, onde o certo e o errado
são definidos pelas preferências individuais e pela conveniência do momento. Isso leva a uma desorientação social, onde a verdade é fragmentada e cada um constrói sua própria versão de realidade sem uma base sólida e objetiva para guiar suas decisões. Essa crise moral gera uma multiplicidade de problemas sociais. A corrupção, por exemplo, deixa de ser uma aberração e passa a ser vista como uma prática comum, aceitada e, por vezes, incentivada em alguns contextos. O aumento da desigualdade, a indiferença com os mais pobres e vulneráveis e a busca desenfreada pelo sucesso pessoal, mesmo que às custas do próximo, são reflexos dessa moralidade distorcida. O egoísmo prevalece e o senso de comunidade e de responsabilidade pelo bem-estar dos outros enfraquece, contribuindo para uma sociedade mais fragmentada e indiferente ao sofrimento alheio. Sem os valores de perdão, compaixão e amor ao próximo, que estão no cerne da mensagem cristã, o mundo se torna um lugar mais hostil e violento. A incapacidade de perdoar gera um ciclo interminável de vingança, ressentimento e ódio, tanto nas relações pessoais quanto nas interações sociais mais amplas. A violência, que deveria ser uma exceção, passa a ser um meio frequentemente utilizado para resolver conflitos e disputas. A cultura da paz, tão promovida pelos ensinamentos de Cristo, é substituída por uma mentalidade de confronto, onde a força e a imposição prevalecem. O aumento da violência urbana, a criminalidade crescente e até mesmo os conflitos armados internacionais são sintomas de uma sociedade que se afastou dos princípios cristãos. A perda da sacralidade da vida humana, que leva ao aumento de crimes hediondos e à banalização da morte, é outro reflexo desse afastamento. Sem uma visão de que cada pessoa carrega em si a imagem de Deus e sem a prática do amor ao próximo, o ser humano se torna mais propenso a tratar o outro como um objeto ou obstáculo, e não como um irmão a ser respeitado e amado. Talvez uma das consequências mais profundas da descristianização seja a falta de sentido para a vida. Sem Cristo, que dá propósito à existência humana, muitas pessoas se veem perdidas em um mundo que parece caótico e sem direção. O materialismo, o hedonismo e o consumismo, amplamente promovidos como substitutos para o sentido espiritual, falham em preencher o vazio existencial que só pode ser satisfeito pela fé em Deus. Como resultado, uma epidemia de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais tem se espalhado pelas sociedades modernas, levando a um aumento nos casos de suicídio e desespero. A ausência de um horizonte transcendente, onde a vida é compreendida como uma jornada com significado e destino, faz com que muitos busquem sentido em coisas passageiras e temporais, que nunca são capazes de satisfazer plenamente.
sem a esperança cristã da ressurreição e da vida eterna. A morte é vista com medo e desespero, o que acentua ainda mais a sensação de falta de propósito e de direção. A descristianização, ao retirar os pilares da fé, também retira a esperança. O mundo sem Cristo é um mundo sem uma esperança última, onde os males e as injustiças parecem dominar sem que haja uma solução definitiva. A ausência dessa esperança transcendente leva a um colapso espiritual e moral, onde os indivíduos e as nações vivem em constante desordem. As sociedades, ao rejeitarem os valores cristãos, criam um terreno fértil para o aumento de conflitos, desigualdades e divisões, resultando em um mundo mais desorganizado e confuso. A perda da esperança cristã não afeta apenas o plano espiritual, mas também o social e o político. A ausência de um princípio unificador e transcendente que inspire o amor ao próximo e a busca pelo bem comum leva a uma política de divisão baseada no interesse próprio e na manipulação, o que agrava ainda mais as crises globais e locais. Diante desse cenário desolador, é evidente que a ausência dos valores cristãos tem causado uma série de consequências negativas que afetam todos os aspectos da vida humana. Para que haja uma renovação na sociedade, é necessário um retorno às bases morais e espirituais que a fé cristã oferece. A redescoberta do amor, do perdão, da compaixão e da esperança em Cristo é o único caminho capaz de restaurar a unidade nas famílias, a ordem na sociedade e o sentido para a vida de cada ser humano. Caros irmãos ouvintes, caros irmãos católicos, essa reflexão sobre as consequências da descristianização nos convida a uma ação concreta, a de evangelizar e reacender a chama da fé nas famílias, nas comunidades e no mundo, para que o colapso moral e espiritual possa ser revertido pela força transformadora dos ensinamentos de Cristo. Vamos agora para o intervalo comercial. Voltaremos em alguns segundos. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena.
Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Voltamos à nossa programação de hoje do podcast Ide e Evangelizai. Vamos agora para a nossa oração final. Momento de oração. Senhor Deus, agradecemos profundamente por este momento de reflexão e aprendizado à luz do Teu amor e da Tua verdade. Ao longo deste episódio, falamos sobre as consequências da perda dos valores cristãos e como a descristianização das famílias e do mundo tem afetado a nossa sociedade. Reconhecemos que sem Ti nos perdemos e que a única esperança verdadeira está no retorno aos ensinamentos de Cristo. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a agir em cada um de nós, renovando nossos corações e mentes. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e amor, levando o Evangelho para nossas famílias, nossas comunidades e o mundo ao nosso redor. Senhor, restaura os lares, cura as feridas da desintegração familiar e nos ensina a viver conforme os valores que Cristo nos ensinou: amor, perdão, compaixão e unidade. Invocamos também a intercessão dos Teus santos e anjos, especialmente de São Miguel Arcanjo, para que nos defenda nas batalhas contra o mal. Pedimos a intercessão de Santo Antônio, São João Batista, São Paulo Apóstolo, São José e, acima de tudo, de Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos guiem no retorno aos valores cristãos. Com a intercessão de todos os santos, confiamos em Tua misericórdia e pedimos que nos fortaleças na missão de evangelizar e reacender a chama da fé. Em nome de Jesus, nosso Salvador, Te agradecemos e louvamos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Ide e Evangelizai. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela audiência e por estarem conosco nesta jornada de reflexão sobre a fé e os valores cristãos. É uma bênção poder compartilhar esses momentos com vocês. E espero que este conteúdo tenha sido enriquecedor
para a sua vida e sua caminhada espiritual. Desejo de todo o coração que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam presentes em sua vida, no seu lar e na sua família. Que os valores do Evangelho floresçam em seus corações e que o amor, a compaixão e o perdão de Cristo se tornem o alicerce de suas relações e decisões. Antes de finalizar, quero lembrar que em breve teremos a continuação desta série, Descristianização das Famílias e do Mundo, com um tema muito especial: o papel dos cristãos na restauração dos valores. Não percam o próximo episódio. Gostaria também de pedir a vocês que nos ajudem a divulgar este podcast, especialmente este episódio que trata de um tema tão importante. Compartilhem com amigos, familiares e conhecidos, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem de Cristo e pelo chamado à renovação dos valores cristãos. E para encerrar, peço que o Senhor derrame suas bênçãos sobre todos nós, que Ele nos guarde e nos proteja, guiando-nos sempre em sua verdade e em seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de apresentar o podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. um espaço para a palavra de Deus. Programa Ide e Evangelizai.